Bom dia a todos. Quando o pastor Natan me convidou para estar aqui hoje, eu confesso que foi, diante de tanta gente bem preparada que tem na igreja e de tantos pastores, confesso que foi até uma surpresa. Mas foi uma grata surpresa porque já faz algum tempo que a gente não vem aqui na frente, né? E eu gosto muito de estudar a palavra de Deus e de falar sobre ela. E eu estou aqui seguramente não pelas minhas próprias forças, mas pela capacitação que o Espírito dá a mim e a cada um de nós. Vamos orar. Pai Santo e Deus Eterno, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor, pela paz que o Senhor traz ao nosso coração, ó Deus, porque o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. E mesmo em momentos difíceis e tenebrosos, ó Senhor, o Senhor sempre está conosco, ó Pai. Nós te agradecemos de um modo todo especial, Senhor, porque o Senhor um dia nos alcançou e que todos estamos como igreja congregando em teu nome, ó Pai. E nós queremos de um modo todo especial, Senhor, te pedir que o teu Santo Espírito esteja derramado sobre toda a terra, para que pessoas possam estar sensíveis à voz daqueles que clamam, Senhor, para que a salvação chegue em todos os cantos, ó Senhor, desse planeta. Que de alguma forma, Senhor, essa igreja possa ser relevante, e nós também, Senhor, cada um individualmente, para que esses objetivos possam ser alcançados, ó Pai. Quer seja contribuindo, quer seja orando, quer seja indo, mas sobretudo, Senhor, vivendo uma vida na qual o Senhor se agrade de nós, ó Pai. Uma vida discipuladora, uma vida que tenha relacionamentos maduros, intencionais, e que estejamos todos dispostos, ó Pai, a trabalhar no dia a dia em prol da evangelização daquele que está muito próximo da gente também, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Antes de começar, eu queria passar 3 diapositivos para mostrar os desafios que nós temos entre os povos não alcançados. Às vezes a gente não tem uma ideia bem clara com que nós estamos lidando, né? Com que a Junta de Missões Mundiais e tantas outras juntas, né? Por exemplo, a Raiza está lá no Senegal pela JMN, mas o Lucas está lá no Nepal pela uma outra junta que é a OM, né? E tantas outras, mas todas com o objetivo de evangelizar. Mas a gente vê que, grosseiramente, 40% dos povos não alcançados são os muçulmanos, né? De maneira bem grosseira, também em torno de 26% são os hindus, né? O hinduísmo é muito forte. Lá mesmo onde o Lucas está, é o maior país proporcionalmente hinduísta do mundo, 80% da população é hinduísta. E lá no caso do Nepal, 20% é budista. Em termos do mundo, aproximadamente 9,6%, 10% do mundo é budista, né? E temos um grande número de pequenos povos, tribos e nações que ali foram colocados como tribais. Por exemplo, os nossos povos indígenas aqui estão ali, né? Muitos grupos lá da África estão ali, né? Estão em torno aí de perto de 20%. E tem outros ali em torno de 5%, 6%, né? É um grande desafio. Pode passar o próximo. Boa parte dessas pessoas não alcançadas estão no que a Junta de Missões Mundiais chama de janela 1040, né? É o nome dos paralelos ali, né? Grande parte dessas nações, elas não conhecem Jesus. Tem muitas pessoas que vivem e morrem, né, todos os dias sem conhecer, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, infelizmente, né? Pode passar. E esses aqui são dados recentes das nossas igrejas. Nós temos em torno de 250 mil igrejas no país, né? Até não parece, né? A nossa população hoje, no último censo, agora de 2016, cresceu de 19% para 22,5% de evangélicos. Mas agora, recentemente, eu cheguei ontem da reunião da GEVAN, e um dos pastores que lá estava, ele até comentou uma pesquisa que saiu recentemente. Eles pegaram os evangélicos brasileiros e deram uma apertada. E perguntaram assim: você é salvo? Um bom percentual daqueles 22% disse que era salvo. A hora que eles realmente apertaram, depois de perguntar 3 vezes, só 0,8% das pessoas responderam que eram salvas. 0,8%.
das pessoas responderam que eram salvas. Quer dizer, os nossos evangélicos, a maior parte deles, quase todo mundo, não tem certeza da salvação, gente, que é básico. Que negócio é esse? Quais são os frequentadores dessas 250 mil igrejas do Brasil? Será que realmente nós temos 22,5% de evangélicos no país? Eu duvido. Realmente duvido. E dessas 250 mil, pelo menos, somente menos de 400 delas possuem pelo menos um missionário trabalhando com esses povos não alcançados, incluindo as tribos indígenas aqui no Brasil. Isso quer dizer que estamos falando de igrejas que estão lá no Pará, lá no Mato Grosso, lá no Amazonas, no Acre, em Rondônia. Algumas delas sequer têm do lado ali, tropeçando na porta da igreja, um missionário falando com esses povos tribais. Não tem. E acredita-se que morrem 85 mil aproximadamente no mundo, número de pessoas no mundo, sem nunca ter ouvido falar de Jesus. E olhem que dado estarrecedor. Minha flechinha ficou em cima de 1%. Mas era para chamar a atenção mesmo. Menos de 1% dos recursos das igrejas brasileiras são investidos na obra transcultural. Menos de 1%. E mais estarrecedor ainda. A média de investimento de cada crente, desses 250 mil igrejas, tem um monte de milhões de crentes, em missões é de apenas R$ 1,30 por membro de igreja por ano. Se eu tenho ideia, se investe mais em chicletes e bala do que em missões. É triste isso, né, gente? É muito triste. É muito triste. É por isso que a gente tem essa realidade de 85 mil pessoas diariamente morrendo no mundo. A gente está falando daquela janela 1040, de povos não alcançados, né? Mas se a gente for para a Europa, né? Agora, recentemente, teve um pessoal da nossa igreja aqui, né? Que teve na Alemanha no ano passado. A Alemanha precisa ser reconquistada para Jesus de novo, gente. A Itália precisa. A Europa, de um modo geral, precisa. Porque são pessoas extremamente educadas, mais educadas do que a média da nossa população, do que os nossos evangélicos. Mas a educação delas é puramente porque elas foram bem criadas. Não é porque elas têm um Deus que diz, não, eu tenho que amar e tenho que ter um comportamento ético, tenho que ter um comportamento decente, eu tenho que tratar bem as pessoas. Não. Elas fazem isso por pura ética. Só que ética não salva as pessoas. Então, nós estamos falando ali de uma janela que nunca ouviu falar de Jesus, mas os povos que já tinham sido alcançados no passado, eles têm que ser novamente alcançados. Por quê? Porque passou 1 ou 2 gerações que não ouviram falar de Jesus. É que nem a história de José. Por que o José começou a ter problema no Egito? Os descendentes do povo hebreu. Por quê? Porque eles não, passou-se gerações que eles não tinham ouvido falar. E assim é, né? As gerações se passam, você não fala de Jesus, e elas perdem a identidade. Elas perdem a identidade. Pode passar. Então essa é a ideia. É todo o evangelho para todos os povos. Essa é a ideia da Junta de Missões Mundiais, essa é a ideia que nós temos que ter no nosso coração. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 9,16. Eu vou pedir que o outro irmão leia Romanos 10,15. E a gente vai tentar falar nos próximos minutos algumas coisas, algumas reflexões com esse título, chamados para evangelizar. Nós todos fomos chamados para evangelizar. Enquanto os irmãos acham o texto, eu queria relembrar que Deus, quando nos criou, Ele nos criou para o seu louvor. Deus não era infeliz, mas Ele quis aumentar a sua alegria, dividindo todo o seu amor. Criou um mundo maravilhoso, Hoje levantei um pouquinho mais cedo do que a média dos meus dias, porque eu queria organizar, e eu sempre que vou falar, eu gosto de organizar meus pensamentos, orar um pouquinho. Peguei o dia amanhecendo. Gente, que coisa mais linda. É por isso que a Bíblia fala, que as obras do Senhor falam a respeito dele mesmo, da sua beleza. Como é bonita a natureza, como é bonito um nascer do sol, um pôr do sol. Ontem estava falando com a Sandra agora, vindo para cá. Ontem vim dirigindo de Toledo para cá, aquele céu azul bonito, se passa no meio daqueles pinheirais, Você fica vendo, que maravilhas Deus criou, Que coisa mais bonita, Que coisa mais bonita. Mas vamos aos textos. 1 Coríntios 9,16, quem achou?
Olha, então pregar o evangelho, Paulo mesmo dizia, e ele pregava. Ele dizia que era uma obrigação, e ai de mim se não pregar. Né? Romanos. Como virão, né? Se ninguém chegar até eles, né? E aí, citando um texto, se não me engano, é do profeta Naum, né? Quão formosos são os pés daqueles que evangelizam, né? Daqueles que caminham, né? Por falar nisso, eu vou fazer um break aqui antes de continuar. Eu vou pedir que alguém olhe pela turma lá do Nepal agora, porque eles estão saindo agora, nesse mesmo momento, lá já é 8 horas e 45 minutos a mais do que aqui, né? Eles estão saindo, uma coisa que eles nunca fizeram enquanto estavam lá, eles vão sair para fazer um rolê no centro de Katmandu, nos arredores, para falar com pessoas de rua. Eles vão passar até as 3 da manhã, do horário de lá, né, falando com pessoas de rua e levando, né, Katmandu ainda está um pouco fria, estava vendo a temperatura da noite ontem, ainda 12 graus, apesar de eles já estarem na primavera lá, e eles vão levar comida, abrigo, palavra, Jesus para essas pessoas. Né? Então, Darlison, ora para a gente. Amém. Pode passar. Deus, quando nos criou, Ele tinha em mente 3 coisas. Em que pese que muitas vezes a gente não consegue perceber isso. Né? O primeiro mandato de Deus é um mandato espiritual. Isso está relacionado a quem Deus é. Deus colocou em cada um de nós, homem e mulher, o seu caráter. Né? Quando diz lá, fomos feitos à sua imagem e semelhança, que é o que diz ali o contexto de Gênesis 1, 27, é porque nós fomos feitos muito parecidos com o Senhor Deus, em termos de caráter, né? Em termos de uma busca de relacionamento, de amizade e de amor. Assim que Ele nos fez. Por que que a maior parte das pessoas não são assim? Porque, infelizmente, em Gênesis 3 veio o pecado. Né? E acabou com essa ideia genial de Deus, né? Mas Deus não foi vencido porque Jesus veio, amém? E Jesus não só veio, como Ele já triunfou sobre a morte. Ele já voltou para o céu, está nos preparando o lugar, conforme nós vimos nesse texto, né? E um dia voltará para buscar a sua igreja. E Ele também nos deixou um mandato social, né? Que é um mandato de relacionamento. E ali fala, inclusive, do relacionamento homem e mulher. Então, Deus deixou o casamento para aperfeiçoar os relacionamentos que Ele tinha pensado. Né? E nos deixou um mandato cultural. O que é isso? É o nosso emprego, é a nossa função secular no mundo. É a maneira onde nós estamos inseridos na sociedade. É o que fazemos enquanto nós não estamos aqui na igreja. Né? É o que fazemos enquanto nós não estamos na nossa casa exercendo o nosso mandato social. Né? Para ficar mais claro, pode passar o próximo. O homem em sua missão. Né? Aqui nós nos relacionando com Deus, o mandato espiritual. Nós nos relacionamos com o nosso semelhante, com a nossa família, que é o mandato social nosso do meio, aqui o primeiro espiritual. E quando Deus fala o nosso mandato cultural, e ali eu até coloquei a palavra meio ambiente, porque na verdade, originalmente, quando Deus criou o homem, todo mundo diz assim, o trabalho é consequência do pecado. Não. Né? Quando Deus criou o homem, colocou Adão e Eva dentro do paraíso, as primeiras coisas que Ele falou para Adão é, lavra a terra, e cuida dela para que ela dê fruto. Deu trabalho antes do pecado. Né? Deu trabalho antes do pecado. Um desses mandatos é esse, é o nosso emprego. Era o emprego de Adão, cuidar do jardim.
E isso está muito relacionado ao meio ambiente, né? E hoje, na verdade, as pessoas destroem o meio ambiente, né, de uma maneira absolutamente atroz, desordenada. E daí traz todo esse desequilíbrio que nós vemos aí, né? No clima, com extinção de animais, né? Pessoas sofrendo com muito frio, outras com muito calor. É a plantação que não dá, né? É chuva demais, é inundações, secas e por aí vai, né? Mas isso é culpa do homem, que não tem cumprido o seu mandato cultural adequadamente, não tem tratado adequadamente a natureza, a terra que o homem colocou que Deus colocou à sua disposição. Dentro dessa missão, pode passar, isso aí. Pode dar mais 2 cliques, mais um, pode tirar algum. O John Stott, no seu livro, que contextualiza a missão no mundo contemporâneo, ele é bem claro em relação a isso, e eu inclusive usei a ideia dele de missão e de evangelização. Ele diz que missão é a tarefa que Deus envia seu povo a cumprir no mundo. Parece uma frase simples, mas vamos tentar digerir um pouquinho ela, né? Missão é a tarefa que Deus enviou. Veja, é uma ordem, é uma tarefa, é um trabalho, é uma obrigação. Como alguém leu, ai de mim se não evangelizar, né? Que Deus envia seu povo a cumprir no mundo. E não é só a evangelização. A evangelização é um dos pilares. Mas é o que eu quero focar aqui, que é o trabalho primordial dessa missão. Compartilhar as boas novas sobre Jesus. Aliás, evangelho é boa nova, é uma boa notícia. É uma notícia espetacular, né? Dá mais um cliquezinho lá, mais um. Para fazer o quê? A salvação da alma. A gente entende que o homem ele tem que ser resgatado por completo. Agora mesmo, o Darius orou pelo pessoal lá do Nepal, que vai tentar fazer o quê? Dar abrigo para aquele povo que pode estar passando frio, dar comida para eles que eles podem estar passando fome, dar água porque eles podem estar passando sede, dar conforto porque eles podem estar mal psicologicamente, né? Não sei se eles vão conseguir providenciar um banho para eles de alguma maneira, em algum lugar, mas enfim, trocar de roupa. Mas o mais importante de tudo não é a parte física, a parte social, a parte política ou a parte psicológica dessa pessoa. É a salvação da sua alma. É a salvação da sua alma. Então, quando a gente fala em serviço aqui, na igreja, a gente está preocupado, primeiramente, com a alma do sujeito. O resto são instrumentos que nós temos para chegar na alma dele. O resto são ferramentas. Pode passar. Em Atos 20, 24, a gente sempre usa Paulo, né? Porque Paulo, apesar de ter sido o 13º apóstolo de Jesus, ele foi o maior de todos, né? E ele dizia, porém, em nada considero a minha vida preciosa em mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Na verdade, esse foi o emprego de Paulo, né? Ser evangelista. Então, alguém vai dizer, ele era fazedor de tendas. Aquele era o mandato cultural dele, né? Eu sou médico, é meu mandato cultural, né? Tem alguns aqui que são advogados, né? Tem outras funções, são funcionários públicos. Não importa se você é costureira, se você vende pipoca na esquina, você tem um mandato cultural. Pessoas passam na tua vida, na tua frente, todos os dias, né? A gente tem que dividir esse Jesus. Como Paulo ali, completei a carreira e o ministério que eu recebi, né? Será que a gente vai poder, todos nós, dizer essa frase um dia para Jesus, completei a minha carreira e o ministério que o Senhor me deu? Eu estou tentando, mas eu não conseguiria dizer isso aqui hoje em dia. Pode passar. Na verdade, esse diapositivo eu não fiz essa semana, eu já tenho ele, eu fui ver já há 4 anos. Eu estava buscando algum assunto, mas eu resolvi colocá-lo, porque ele tem um quê de provocação para a gente, eu acho que isso também é importante, né? Ele mexe com aquelas coisas básicas que nós deveríamos saber e às vezes nós esquecemos, né? A nossa decisão por Cristo, né? Um dia todos nós aqui tomamos uma decisão por Cristo. Mas me estarrece esse dado, né?
de menos de 1% das pessoas, quando apertadas, os cristãos, não saberem se tem certeza da salvação. Eu espero que a gente não esteja nenhum desses aqui, mas é só provocativo, e para a gente levar a outras pessoas também essa ideia, para confrontar os outros cristãos também. Será que a nossa decisão por Cristo ela foi superficial? Será que ela foi baseada em emoções, em sentimentos? Será que a gente tinha ideia no que a gente estava se metendo, quando aceitou a Cristo? A gente tinha noção das implicações que isso traria para a nossa vida, da nossa família, para a nossa maneira de ser, de se conduzir no mundo? Será que a gente tinha ideia disso? Será que é possível a gente ter compromisso com a igreja sem ter crescimento espiritual? Será que é possível isso? Será que é possível aceitar a Jesus e dizer, eu fui salvo, mas eu não ter frutos vivos na minha vida, mostrando, olha, realmente eu mudei? Será que eu posso dizer que realmente eu fui salvo se a minha vida não caminha por um processo de santificação para que um dia eu seja glorificado pelo Senhor, a hora que eu chegar no céu? Até que me prove o contrário, teologicamente, eu sou da linha daqueles que acreditam que a salvação não se perde. Porque quando Deus sela com seu Espírito, aquele é seu e ninguém o tira. Mas a gente tem uma opção. A gente pode não querer, depois de ser salvo, depois de Jesus ter nos alcançado com sua graça, a gente não querer participar do processo de santificação na nossa vida. A gente só vai ter uma consequência muito ruim na nossa vida. Nós vamos ter uma vida miserável. Nós seremos cristãos miseráveis. Cristãos tristes, com medo, deprimidos, sem direção na vida, sem capacidade decisória, de comando, de liderança. E vai passar isso para a sua família. Terão filhos provavelmente desagregados, desobedientes. Então, às vezes, as pessoas fazem esse tipo de opção. Não. Esse negócio de alcançar domínio próprio, de ser uma pessoa longânima, de ter paz, essa coisa não é comigo, de ter paciência. E a questão dos dons? Eu realmente tenho usado os meus dons. A Bíblia diz, que depois que nós somos alcançados por Jesus, o Espírito Santo pelo menos dá um dom para a gente. Pelo menos um dom. Um que seja. Tem gente que tem muitos de verdade. Dezenas. Mas pelo menos um. Você sabe qual é o seu dom? Ou os seus dons? Você já o explorou? Porque dom só para a gente não serve para nada. Aliás, dom ele só serve quando você serve alguém. Os dons foram dados pelo Espírito Santo para cada um de nós, para que nós servíssemos ao nosso próximo, à nossa comunidade, às pessoas aí fora. Você não tem nenhum sentido. A Bíblia é regida por alguns princípios gerais. E um dos princípios é: a quem mais se dá, mais é cobrado. Então, cuidado, se você é portador de muitos dons, um punhado deles, dezenas, quem sabe, não está usando eles, Deus vai te cobrar muito um dia. Afinal de contas, eu sou cristão ou sou religioso? A minha vida é uma vida de religiosidade apenas? Eu venho para a igreja 1 ou 2 vezes por semana porque, sei lá, eu preciso encontrar a galera, eu preciso falar com meus amigos, eu preciso dar um abraço no pessoal, eu preciso conversar com eles. Ou eu venho para aprender, Eu tenho procurado crescer realmente, eu faço meu devocional, eu leio a minha Bíblia, Eu tenho procurado hoje ser melhor do que ontem, e amanhã ser melhor do que hoje. Tenho me servido ou tenho servido a igreja? Muitas das pessoas, infelizmente, que estão aqui, elas mais se servem da igreja do que servem a igreja. Elas querem ser paparicadas, elas querem ser levadas no colo.
eu tenho para mim que Tiago, se ele tivesse vivo aqui, um dia, talvez, nós encontrando ele no céu, a gente possa conversar com ele sobre algumas coisas que ele escreveu. Quando a gente lê Tiago, a impressão que passa para a gente é que ele defendia que a salvação vem pelas obras. Mas lendo bem, Tiago, e eu vou pedir que a gente leia, são 3 versículos aqui, que alguém pegue lá no capítulo 2 de Tiago, vamos ler o versículo 17, o 24 e o 26. O que ele quer dizer com esses textos é que, na verdade, faltam manifestações de uma fé verdadeira, vital, ativa, genuína, na vida de muita gente que se diz cristã. Se a gente inverter o raciocínio, né, a gente pode dizer, alguém pode chegar para a gente e dizer, olha, sem obras, com obras não se chega à salvação, porque a salvação exige fé e arrependimento. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A graça que Jesus nos trouxe, ela não tinha nenhuma moeda de troca. Era apenas o seu amor incondicional por um pecador que não tinha outra maneira de se voltar para Deus de novo, que não fosse através da obra redentora de Jesus. Nenhum de nós tem. Não há um plano B, né? Jesus mesmo falou, né? E agora há pouco nós repetimos ali no diapositivo, no slide, né? Que eu sou o caminho. Não é um caminho, é o caminho. Eu sou a verdade, não é uma verdade. E eu sou a vida. Único. Ele é o único. Não há outro caminho. Mas a retórica de Tiago, se a gente inverter, também é verdadeira. Onde está a tua fé se eu não vejo obra nenhuma na tua vida? Será que realmente a nossa decisão por Cristo ela foi superficial? Ou nós não tínhamos noção exatamente do que isso implicaria? Tem que pensar a respeito disso. Pode passar? E daí ficam algumas questões, né? Que eu vou deixar em aberto. Estou preparado para esse chamado de Jesus? A outra pergunta que a gente pode se perguntar, eu tenho um chamado missionário? Nem todos teremos um chamado missionário. De ir. Mas a missão é para todos. Porque a gente pode orar, a gente pode contribuir. Eu gostei muito do que tinha uma outra palavra ali, mobilizar. Né? A gente pode mobilizar as pessoas para isso também. A gente pode ir, mas acima de tudo a gente pode e deve viver o Evangelho de Cristo. Nós somos Bíblias abertas todos os dias, gente. As pessoas olham porque nós dizemos, porque nós não dizemos, porque nós fazemos, pelo aquilo que não fazemos, pelo aquilo que sinalizamos, pelo aquilo que verbalizamos. A nossa vida está sendo cobrada por aquelas pessoas que não têm o Evangelho. Tem um escritor evangélico que dizia, né? Evangelize com a tua vida, com gestos, né? Com a vida, e se preciso, use palavras. E se preciso, use palavras. Tem pessoas que podem falar demais a respeito de Jesus, mas elas jamais serão ouvidas. Por quê? Porque elas não vivem o que elas falam. Porque elas não vivem o que elas falam. E quando você não vive aquilo que você fala, você não é genuíno, você não é verdadeiro. E a pessoa diz assim, eu não vou querer uma coisa dessa para mim, esse cara não vive o que ele fala. Isso não é real. Onde é o meu campo? Russell Shedd dizia sempre, né? Aonde tem um cristão, existe um missionário. E onde existe um não alcançado, existe um campo missionário.
Então, na verdade, a gente não precisa pensar muito a respeito disso, né? Se eu sou cristão, eu sou um missionário. Se uma pessoa que eu cruzo com ela, ela não é cristã, ali é um campo missionário. Obrigado, Mindorinho. Obrigado. Ali é um campo missionário. A gente não deve ficar preocupado com isso, porque Deus capacita aqueles que Ele chama. A Raiza não está no Senegal lá pelo radical, por acaso. Ela teve um chamado, mas Deus a capacitou. O Luquinhas também não está lá no Nepal, talvez até porque ele quisesse estar lá. Talvez até se ele refletir bastante, talvez ele nem quisesse estar lá. Mas Deus capacitou para que ele estivesse lá, não só ele e toda aquela equipe lá. E Ele nos está preparando a todo tempo também, cada um de nós aqui. Você diz, mas eu nunca irei para a África ou para o Nepal. Você vai para o teu trabalho todo dia, você vai para a faculdade todos os dias, você cruza com o teu vizinho de porta. Você vai no supermercado, você fala com o caixa, você vai no banco, você cruza com as pessoas toda hora. Mas eu acho muito interessante que às vezes a gente perde o foco de quem realmente é chamado. Esse texto de Lucas 5,32, se quiser abrir aí, por porventura, é fácil aí, pode abrir. Lucas 5,32. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Os verdadeiros chamados, na realidade, são os pecadores. Foi isso que Jesus chamou. São os pecadores. Esses são os verdadeiros alvos da salvação de Jesus. Aliás, ultimamente, a gente tem visto, e até a parte escrita, porque muitas coisas se escrevem a respeito de evangelismo e evangelização, de discipulação, de relacionamentos discipuladores. Mas a maior parte deles, hoje em dia, tem se focado naquele que prega, naquele que evangeliza, naquele que leva a palavra. E esquece que a Bíblia coloca Deus no centro desse processo. Sua glória é o alvo principal da evangelização. Deus é o centro da evangelização, não é o homem. Não é aquele que leva a palavra, não é o pregador. Deus é o centro. Pode passar. Se o primeiro mandamento de Jesus foi vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vinde. E o segundo foi ide. Isso tem uma explicação e uma razão. Devemos voltar ao mundo do qual viemos, mas voltar como embaixadores de Cristo, não igual. Se não me engano, o texto é Marcos 3:13. Se alguém puder abrir aí. E 14. Marcos 3:13 e 14. Que é quando Jesus chama os seus discípulos. Depois a gente vai falar a respeito disso, mas com outro texto. Mas eu quero chamar a atenção nesse ponto exatamente por causa disso. Porque aí tem um vinde e tem um ide. Marcos 3:13 e 14. Isso mesmo. Isso aí. Então ele chamou primeiro quem ele quis. A obra é do Senhor. O centro da evangelização é de Jesus. Jesus é o centro da evangelização. Aliás, toda a Bíblia fala disso, A Bíblia fala da vinda de Jesus desde o começo. Desde que o homem pecou, em que Deus procura Adão e Eva no paraíso, e eles se escondem porque estavam nus.
Deus faz para ele o quê? Para eles? Estavam com umas folhas na frente, atrás lá, né? Se esconder. Deus faz uma roupa de peles para ele. Então, seguramente, para fazer aquilo, Deus matou o primeiro animal. Né? Que o perdão dos pecados, né? Ele viria com a morte e o derramamento de sangue. Né? Seguramente de um bichinho inocente que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e de Eva. Mas eu queria chamar a atenção que, inclusive na nossa devocional de quinta-feira, na sexta-feira, lá em Toledo, o pastor Matias, que trouxe a devocional, ele falou o seguinte: a gente tem que lembrar que Jesus teve muito tempo com os seus. E eu fiquei pensando depois daquilo que ele me falou, mais ainda. Jesus, nos seus 33 anos de vida, a gente pouco sabe a respeito dos seus 30 primeiros anos. Por quê? Porque Jesus teve um mandato cultural também. Ele também teve um mandato social também. Ele cuidou da sua família, ele foi carpinteiro como o pai dele e teve uma vida normal. Ele exerceu o seu mandato espiritual nos últimos 3 anos. Não que ele não estivesse exercendo no dia a dia, né? Porque o texto de Mateus 28... né, ele diz indo pelo caminho, né, aquele ide, na verdade é um gerúndio, né, no original, né, é uma ideia que está sempre acontecendo, né, indo pelo caminho, fazei discípulos, batizando-os, ensinando-os e batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, é indo. Então eu queria chamar a atenção que, daí o pastor Matias falou, Jesus esteve o maior tempo com os seus. E aí, o texto que a Vera leu, disse, trouxe para que estivessem consigo. E a segunda parte, ele dizia assim, e para evangelizar. Essa segunda parte era muito importante, mas era para estar com ele. Nós também, como igreja, e a gente deve aprender esse modelo de Jesus, que o modelo de relacionamento intencional dele, primeiro foi capacitar aquelas pessoas, era estar com elas. Era fazer que eles entendessem a missão delas. A missão do pastor, dos líderes também, das várias estruturas da igreja, é fazer com que os seus membros, todos nós, a gente entenda a missão integral da igreja. A gente entenda o que é louvor, a gente entenda o que é ensino, né? A gente entenda o que é serviço, né? A gente entenda o que é comunhão, e a gente entende o que é evangelismo, o que é evangelização, né? Que são as cinco pilares de funções da igreja, né? Que a gente entenda isso. Mas para isso a gente precisa gastar tempo entre nós, né? E não só aqui, né? Fora daqui, quer nossos PGMs, ou naquela pizza com os amigos aqui, né? Mas a gente tem que se conhecer melhor. 80% desse tempo, né? Ou mais, né? Não sei. Mas essa é a ideia, a maior parte do tempo, né? Pode dar um cliquezinho mais lá. E para isso a gente precisa fazer uma meia volta, né? Porque a gente sempre ouve aí, né? De vez em quando, porque eu vou dar 360 graus na minha vida. Você vai voltar no mesmo lugar, né? Você tem que dar 180 graus, né? Ou então 540, mas você tem que dar pinote, né? Mas você tem que se voltar, né? Então você tem que dar uma meia volta em relação ao mundo. Primeiro, é você renunciar a uma série de coisas, não olhar só para o seu umbigo, né? A gente não pode olhar só para o umbigo da gente, para as nossas coisas. É abandonar a preocupação com o próprio interesse próprio. E fazer o quê? Se virar em direção ao interesse do próximo. Porque se a gente for ver bem, nós todos aqui já alcançamos o grande objetivo da nossa vida, que é alcançar a salvação. O que vier é lucro. Mas todos que ainda não foram alcançados, se morressem agora, e morrem 85 mil por dia, em média, né, sem Jesus, a chance deles é 0. Porque todos pecaram, né? E diz lá Paulo em Romanos, e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte, ele complementa depois. Não tem alternativa, não tem plano B, né? Sem passar por Jesus.
Então a gente realmente tem que pensar em dar essa meia volta, né, e se voltar àquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Esses dias eu estava fazendo a minha esteirinha, que não é todo dia, né, mas em casa. Liguei a TV, normalmente eu coloco numa série do Netflix, alguma coisa lá, para passar o tempo e você gastar energia sem pensar muito, né? Mas eu, antes de colocar, estava no canal da Novo Tempo. Quem tinha rodado os canais estava lá no Novo Tempo. E estava um debate bem legal a respeito do papel do cristão no mundo contemporâneo. Você deixa aqueles 5 segundinhos, né? Daí você não troca o canal, né? Vai indo. Daqui a pouco, os caras estavam dando boa noite lá. Eu tinha passado 1 hora quase vendo lá e fazendo exercício da minha esteira. Mas me chamou muito a atenção, é mais ou menos a respeito disso aqui. O papel do convertido no mundo. Inclusive, um dos pastores, ele falou, eu não costumo dar nome às pessoas, ele falou, mas eu lembro muito da Dona Teresa, ele dizia assim. Ele era pastor na região metropolitana de São Paulo, e ele falou que eles fizeram um acordo entre a liderança lá, de chegar no bairro e dar uma geral, assim, em termos de evangelismo, bater na casa de todo mundo, não sei o quê, né? Então, quem sabia fazer pão de queijo fazia não sei o quê, quitutes para levar e oferecer, o outro fazia... contava piada, fazia mágica, outro fazia livrinho infantil, não sei o que e tal. Daí a Dona Teresa chegou para o pastor e falou, pastor, eu não sei fazer nada. Como é que eu vou junto? Não sei fazer nada. Ela não sei cozinhar, eu não sei contar história, eu não sei pregar, eu não sei nada. Ele falou, gente, vocês não conhecem a Dona Teresa. Ele falou, mas a Dona Teresa, eu não estou mentindo, ele falou, é a pessoa que tinha o sorriso mais lindo do mundo que eu conheci. Ele falou, Dona Teresa, ele falou assim, a senhora vai ser minha dupla. Ele falou, uma coisa Deus me deu, o dom da palavra. Mas ele falou, eu mal sei sorrir. Ele falou, meu sorriso é feio. Ele falou, mas nós vamos fazer o seguinte, nós vamos bater, apertar a campainha, a senhora entra com um sorriso, me escondo atrás, e depois eu falo. Ele falou, gente, das duplas, foi a que veio mais sucesso. Ele falou, porque o sorriso da Dona Teresa, ela não sabia, mas ele era evangelístico. Ele falou, estou falando isso para o seguinte, ele falou, gente, por mais que você pense que não tem nenhum dom, Deus te deu algum dom. Pode ser o dom, inclusive, da alegria, né? O dom do encantamento com o teu sorriso, como a Dona Teresa tinha, né? Então a gente não pode dizer, eu não posso evangelizar porque não é comigo esse negócio. Deus vai arranjar uma maneira, basta você se dispor. Ele vai arranjar uma maneira de te usar. Pode passar? Mas é preciso poder. Para fazer missões, para a gente testemunhar, é preciso poder. Mais do que a gente querer, é preciso poder. E sem o Espírito Santo, não há poder. Mas o que diz nas nossas epístolas de Paulo? Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. Então, se encher do Espírito é uma coisa voluntária, né? É uma coisa voluntária. E diz em outro texto assim, não agir dessa ou daquela maneira para que não entristeçais o Espírito. Então a gente tem que trabalhar com a nossa vida para ter uma vida de intimidade com Deus, para que a gente não entristeça o Espírito. E para que a gente possa ser cheio do Espírito. Então, eu não acredito muito nessa oração de Senhor, me enche do Espírito. O Senhor vai encher do Espírito cada um de nós à medida que nós tivermos intimidade e amizade com Ele, confiança nele. Não é uma oração da boca para fora, me enche do teu Espírito. É vida, comunhão. Pode passar? Em Efésios capítulo 4, os versículos 11 e 12, quem puder abrir aí também pode abrir. Desconfigurou um pouquinho na versão ali, mas vai dar para entender.
Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. Então, na verdade, só relembrando, nem todos nós seremos evangelistas, né? Mas uma coisa, Paulo diz aí à igreja de Éfeso, né? A principal razão de Jesus chamar pessoas são essas duas ali de baixo: aperfeiçoamento dos santos, daquele que há de salvar, daqueles que já estão predestinados à salvação, e para que essas pessoas escolhidas, elas desenvolvam sua missão. Não sei se todo mundo está atualizado, né? Está ligado qual é a ideia da pioneira hoje em dia, e da igreja brasileira também, os batistas brasileiros, em termos de discipulado. Mas é esse livrinho aqui, ó. Relacionamento discipulador, né? E do que esse livrinho fala? Ele fala do nosso dia a dia, da nossa amizade com as pessoas que conhecemos. É o nosso indo, né? É o nosso dia a dia. É um relacionamento discipulador, e aquela palavra é muito importante, e intencional. Nós devemos nos aproximar dos nossos amigos com segunda intenção, sim, de levá-los para Cristo. E nós não podemos ter vergonha de dizer isso, gente. Porque Jesus se aproximava das pessoas sempre com segunda intenção. Vocês já viram Jesus se aproximar de alguém e nunca ter falado a respeito do reino, uma necessidade de salvação? Eu não encontrei nenhum texto até hoje. Nunca. Vamos em frente, estamos caminhando para o final. A respeito do chamado. Na verdade, esse diapositivo aqui não é para todo mundo, né? Porque quando eu digo assim, o chamado é para ir, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos o chamado da oração, nós temos o chamado da contribuição, lembrar 1,30 cada um cristão por ano, né? Caixinha de chicletes, né? Na obra evangelística, para que a gente possa ser pescadores de homens, que é o último lá. Então, resumidamente, aqui, pelo adiantado da hora, não vou ler o texto, mas é quando Jesus chama os seus discípulos, né? Ele faz um chamado pessoal. E, inclusive, essa palavra, aquela frase ali é importante, né? Quando ele faz um chamado a qualquer um de nós, ele não tem mérito nenhum. Nem a Raiza, nem o Lucas, nem qualquer missionário que está em qualquer lugar do mundo, ele está lá porque ele merece. Ele está lá porque Deus quer. Jesus, quando chamou os seus discípulos, agora há pouco a Vera leu, lá em Marcos 3, capítulo 3, versículo 13. Ele chamou os que ele quis. É por isso que a obra é dele, não é de homens. Ele chamou quem ele quis. E chamou por nome. Simão, André, Tiago, João, Pedro. Todos os 12 lá, inclusive aquele que o ia trair. E ele sabia disso, mas ele o chamou. E isso implicava também, esse chamado, não só ser pessoal, mas como ser relacional. E esse relacional implica em 3 outras coisas. Vinde após mim, tinha que ter obediência. Então um chamado exige obediência. Existe ser uma pessoa ensinável. Uma pessoa que está disposta a ter um relacionamento mais íntimo com Deus nessa questão pessoal. Eu vos farei. E renúncia e humildade. Ele diz, deixando, né, pai, mãe, filho, todo mundo. E tem um caráter ministerial também, que é para cumprir o nosso mandato espiritual. Que é cumprir a nossa missão em nome de Jesus. Ele diz, vou fazer de vocês pescadores de homens. Porque todos naquele contexto eram pescadores, né? Pode passar? E aquele princípio 80-20 que nós falamos agora há pouco, isso aqui foi para lembrar uma coisa em termos de relacionamento.
saiu no ano passado, até circulou, não sei se foi no grupo dos homens, eu procurei hoje de manhã, porque eu ia colocar o diapositivo, mas não achei. 80% das pessoas, 4 em cada 5 pessoas que foram alcançadas pela graça redentora de Jesus, foram alcançadas por intermédio ou de familiares ou de amigos. Não é por exposição como essa minha, não é lendo a Bíblia, não é vendo filme, escutando musiquinha, não é. É relacionamento discipulador intencional, de amigos e familiares, 4 em 5 pessoas. Quem aqui foi salvo dessa maneira? Estou vendo que boa parte das pessoas. Então, gente, as pessoas vão ser alcançadas através da gente. Nós somos os pescadores de homens ali do chamado. Não tem plano B. Pode passar. E essa é a mensagem de Jesus. É uma mensagem que pede arrependimento, pede fé, né? E a mensagem da vida, da morte e da ressurreição do nosso Senhor. Então o Evangelho é muito simples. O Evangelho ele tem que ser apresentado para as pessoas como um Evangelho de esperança, de perdão e que vai culminar com vida eterna. Como é que na linguagem do dia a dia a gente diz para as pessoas que acham que não é para elas, que não é com elas, ou que elas não merecem, né? Mais ou menos assim, ó, você tem jeito, você é importante para Deus, você é único para Deus. E tem vários textos que deixam implícito que se Jesus precisasse vir só para morrer por um de nós, ele teria vindo. O princípio da ovelha perdida, do dracma dentro da casa. Jesus nos ama realmente de verdade, gente. Pode passar? E aqui nós temos que refletir a respeito disso. Humildade para deixar Deus ser Deus. Porque muitas vezes nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso jeito. E a gente tem que abrir mão disso. Isso é renúncia. Lembra ali da pessoa ser ensinável? Os discípulos tinham que ser ensináveis. E nós temos que ser também. Mas sem perder a nossa humanidade. Para também sermos nós mesmos. Porque Deus nos fez seres únicos. Para sermos nós mesmos. Da maneira como Ele nos fez, não suprimindo as nossas individualidades, as nossas particularidades, o jeito de nós sermos. Mas exercendo, aí sim, os nossos dons. Mas pode ser o nosso dom, né, se só tiver um. E oferecendo-nos a Deus como instrumentos de justiça em suas mãos. Em outras palavras, a gente tem que se disponibilizar, dizer, Senhor, eu estou disponível para a tua obra. Né? Como eu não sei se é só orando, se é só contribuindo, se é só gerenciando pessoas, se é indo. Né? Mas uma coisa eu sei que o Senhor mudou a minha vida e eu posso mudar a vida das outras pessoas porque elas podem ler a minha vida. Pode passar? Eu achei muito legal, isso aqui também eu tinha já de muito tempo. Uma senhora iletrada, mas com uma sabedoria gigante, né? Falando sobre família. Filho, família são as pessoas que estão sempre preocupadas com você. O resto é parente. Que a gente tenha esse espírito de família de Deus. Mas não nos esquecemos que os parentes nossos estão muito próximos ali, querendo fazer parte da nossa família, muitos deles. Pelo menos é o que Deus espera. Sobe aqui, vamos orar? Que Deus possa ter falado ao nosso coração e nos dê capacidade de deixar Ele exercer a nossa humanidade, mas também nos dar muita humildade para cumprir esse trabalho. Amém.